Obrigado. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Tem várias questões importantes, né? Eu gostaria de começar com a notícia do dia, a rescisão de contrato, que é do Diego Tardelli, que é uma notícia importante. Como que se deu esse processo de rescisão do contrato? O jogador procurou, o Grêmio procurou ele, e em que condições esta rescisão foi feita? Porque ele tinha mais 2 anos de contrato ainda. O Grêmio tem que pagar um valor para o Diego Tardelli, enfim, gostaria que, dentro do que for possível, o senhor falasse sobre isso. Inicialmente, boa tarde a todos, prazer tê-los conosco. E a situação já vem de algum tempo, e é notório que o Tardelli em algum momento pediu para sair. Essa situação teve para ser documentada, não foi, sempre ficou aquela indefinição. E agora, recentemente, principalmente agora no dia de ontem, na verdade na madrugada de hoje, as partes se entenderam de uma maneira harmoniosa. O Tardelli tinha conosco praticamente mais 2 anos de contrato e conseguimos ajustar um valor que seja absolutamente justo para ambas as partes, que se resolve para ambas as partes, que deixa conforme e justa para ambas as partes. É uma situação que de valor não vale a pena, não cabe fazer absolutamente nenhum esclarecimento em relação ao valor, à quantidade. Mas é uma situação que atendeu muito bem ao Grêmio e atendeu muito bem ao jogador. Ele fica livre para fazer as negociações que entender que deva fazer. O Grêmio também se sente contemplado, estamos todos ajustados e o que nós desejamos é o que a nota praticamente reproduziu. Boa sorte na sua carreira e muito obrigado pelo que ele prestou de serviço ao Grêmio. Presidente, boa tarde aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da reformulação do departamento de futebol. Talvez seja o ponto mais falado da semana. E se essa reformulação ela já estava prevista para, digamos assim, o meio da pré-temporada, ou ela estava prevista para ser feita antes e acabou não acontecendo? Não teve nada de meio de temporada. Esse processo é um processo de gestão, um processo de organização. Veja bem, todos nós, em qualquer situação de organização, em qualquer amplitude que trabalhe, estamos sujeitos a processo de avaliação. Isso é natural, não poderia ser diferente. Nas suas empresas, duvido que não seja monitorado, avaliado e permanentemente, talvez reciclado, qualificado, ou isso é normal do processo. O Grêmio também faz isso. E como isso se trata de um processo normal de organização, foi a oportunidade de fazê-lo. E o Grêmio fez exatamente essa mudança. E é um momento muito complexo. Esses momentos são momentos muito complexos. Por quê? Porque envolve individualidade de pessoas, envolve situações específicas, envolve contratos de trabalho. Mas neste caso específico aqui, não houve sequer uma avaliação individual. Todos nós temos um grande respeito, uma grande admiração por todos os profissionais. Somos muito agradecidos a todos. No entanto, as organizações, pela sua magnitude, pelas exigências, por tudo aquilo que envolve, num determinado momento, precisam fazer um passo adiante, fazer as suas avaliações, fazer as suas modificações. E de uma maneira muito normal, a fez. E a fez no momento que foi possível fazer. A fez no momento que amadureceu. A fez no momento que tínhamos a possibilidade de fazer. O que aconteceu foi isso. Portanto, não é absolutamente nada individualizado, mas um contexto de organização de clube, um contexto de clube, avaliação do Grêmio, enquanto perspectiva de tudo aquilo que efetivamente possa acontecer. Presidente, com a saída do Diego Tardelli, que era um dos maiores salários, se não o maior salário do vestiário do Grêmio, abre-se uma lacuna na folha salarial. E a gente sabe, inclusive já foi público de vocês, que houve uma especulação e houve uma sondagem em cima do Pedro, atacante que acabou fechando com a equipe do Flamengo. Com a saída do Diego Tardelli, se abre uma lacuna na folha salarial. Existe agora a possibilidade do Grêmio reinvestir esse valor que economiza na temporada na busca por um centroavante? Como é que estão essas negociações? Esses dias saiu uma matéria sobre a questão da responsabilidade orçamentária do Grêmio, do Rodrigo Campelo, que é um grande repórter, efetivamente é um grande repórter nessa especialidade de avaliar balanços dos clubes. O que o Grêmio pratica, o que ele identificou no Grêmio aqui, o Grêmio já pratica desde 2016. Não tem nenhuma novidade ali. Os critérios que são adotados no orçamento são os critérios que o Conselho de Administração fixou e os critérios que o financeiro, o secretário, o gerente-geral do clube faz a apreciação e fixou os critérios de somente contemplar no orçamento os fatos realmente previstos, os fatos que vão acontecer. O restante são arrecadações que vão acontecer a mais, se tiver, evidentemente, o grande esportivo. Então, o que acontece aqui?
O Grêmio tem, portanto, uma limitação de folha e procura ser disciplinado em relação a isso. O fato de desonerarmos a folha também implica num outro conceito. O Grêmio necessariamente precisa estar competitivo nos campeonatos. Quando eu digo isso, é evidente que o Grêmio irá se reforçar também no ataque. Aliás, não é novidade de hoje. Quer dizer, o Grêmio disse que buscava um goleiro, buscava volantes, buscava laterais, busca meio e busca um atacante. O restante disso já é a base que o Grêmio tem, que o Grêmio já tem de bastante tempo. E também o restante será, vamos dizer, abastecido pela situação da base formada, da formação do Grêmio. Então é claro que o Grêmio vai utilizar ainda situações de reforços, levando em conta aquilo que se compensa na folha, mas também levando em conta a nossa necessidade esportiva. Presidente, tendo em vista as mudanças, né, que aconteceram de ontem e na semana passada também, dá para dizer que a partir deste ponto de mudança, algumas condições que o torcedor especialmente está bastante ansioso, quer saber, começarão a se desenrolar, e aí eu começo a citar nomes como o do Caio Henrique, do Vanderlei, jogadores que podem ocupar essas lacunas de posições que o senhor citou que o Grêmio está buscando. Não, o Grêmio trabalha esses dois nomes que tu citaste, o Grêmio já assinou a documentação referente ao Caio Henrique, aguarda o retorno a documentação do Atlético de Madrid. Em relação ao Vanderlei também já temos uma finalização praticamente finalizada, mas não está assinada, então finaliza e será divulgado no momento disto. E o Grêmio procura mais jogadores assim. Tudo que é nome especulado, é possível especular, mas este momento também sempre é bom alertar. O noticiário do Pedro, por exemplo, foi excessivamente, vamos dizer assim, plantado. Tinham negociações que nós jamais conhecíamos. Não sei se utilizar de uma maneira proposital ou não, mas o fato é que o Pedro, situações negociais que estavam noticiadas não tinham absolutamente nada a ver com a realidade fática que o Grêmio estava. O Grêmio tinha uma fixação de negociação nesse sentido, o representante do jogador sabia, a Fiorentina deve ter sido comunicada pelo seu representante e o Grêmio tinha um limite. Se tudo chegasse naquelas condições que o Grêmio imaginava ser possível e dali o Grêmio não se afastou, poderia acontecer o negócio. Mas como não aconteceu, o jogador, se não me engano, se ajustou com o Flamengo, está perfeito, e o Grêmio simplesmente estava enquanto ele atendia a possibilidade de realizar o negócio. E nunca se afastou, nunca se imaginou apresentar 11 milhões de euros, 12 milhões de euros, 13 milhões de euros, o Kahneman no negócio, nunca isso foi cogitado de nossa parte. Simplesmente foi uma situação que foram colocados para efeitos talvez assim de interesses outros que não é rigorosamente aquilo que o Grêmio fixou como parâmetro da negociação. Presidente, a gente sabe que os treinadores eles gostam de ter o controle do vestiário. Nesse caso, nessas mudanças que ocorreram na comissão técnica, eu lhe pergunto qual foi o envolvimento, se é que houve o envolvimento do Renato nas decisões que o clube tomou na troca desses profissionais e se o senhor já tem uma ideia de quando o senhor pretende anunciar o seu vice de futebol para a temporada. Te respondo uma parte e o Klaus responde os nomes. O Renato foi informado dos passos, sim. O Renato sabia dos passos. Nós fomos comunicando, conversando, avançando em todas as situações e o Renato, evidentemente, nem poderia ser diferente, foi informado de tudo. Então, é isso. Teve conhecimento, sim, prévio de tudo aquilo que estava sendo objeto da negociação. Boa tarde a todos. A respeito dos nomes, presidente, acho que ele perguntou na vice de futebol, mas eu posso citar aqui... vice de futebol? Mas eu posso citar aqui os nomes dos profissionais que eu acho que já é bom a gente apresentar, né, nessas mudanças que a gente realizou. Já posicionamos, né, os profissionais e preenchemos as vagas de algumas das funções. O nosso nutricionista e fisiologista, muitos de vocês já viram eles trabalhando, que é o Guilherme, nutricionista, o Marquinhos, é o nosso fisiologista. Na função de treinador de goleiros, está chegando hoje aqui no clube o Mauri, que trabalhava no Corinthians, e o preparador físico, o Márcio Meira, que hoje está na seleção da Tailândia, mas que tem uma experiência muito grande, um profissional muito gabaritado, e a gente aguarda aí até o final da semana a apresentação dele. Outra questão política, o Grêmio sim, que na semana que vem, na outra, a gente já está tratando deste tema internamente. Vamos passar pelo Conselho de Administração essa questão, mas o Grêmio terá sim um dirigente político, talvez dentro do mês de janeiro ainda. Presidente Klaus, como é que o Grêmio chegou no nome do preparador de goleiros, o Mauri, e também no nome desse preparador físico que estava na seleção da Tailândia? Bom, diante de todo o diagnóstico, né, que fazemos constantemente dentro dos processos que temos internos, há sempre
um colegiado na tomada de decisão. Eu, como responsável técnico pelo departamento, sou o principal encarregado em trazer nomes e avaliações. Mas isso tudo é discutido de forma bem compartilhada aqui dentro, nenhuma decisão é tomada por ninguém, por si só. E essa é uma avaliação que foi feita interna e entendemos que são profissionais com capacidade suficiente para desempenhar aquilo que a gente espera em cada uma das funções. Presidente, essa reformulação para por aqui ou tu acha que vem mais demissões? Porque toda semana tá vindo. Tu tá satisfeito com o clube? Categoria de base, futebol feminino, com geral? Se eu não estou satisfeito, se eu não estivesse satisfeito, eu tinha feito mais mudanças. Eu estou satisfeitíssimo. Satisfeitíssimo, inclusive, com os resultados de antes. Que estes que estão saindo hoje foram responsáveis também. O que nós estamos aqui simplesmente fazendo um ato de gestão. Estamos aqui fazendo um ato do Grêmio, um ato que precisava ser feito. E a gente fez isso, e repito, absolutamente nada pessoal. Eu estou satisfeito com o Grêmio, estou satisfeito com o ambiente gerado, estou satisfeito com o grupo de jogadores, com as perspectivas de contratação, mais satisfeito ainda com a base do Grêmio, uma posição que tem sido rigorosamente provedora das nossas necessidades e sempre uma perspectiva enorme de subir vários atletas agora. A pergunta até, de certa forma, me constrange. Se tu perguntar ao presidente se eu estou satisfeito com o Grêmio, eu estou satisfeito e principalmente mais satisfeito com as expectativas que o Grêmio tem. Presidente, e mudanças no corpo médico do clube também vão ser feitas? E também aproveito para lhe perguntar da situação do Jean-Pierre, que muito tem sido comentada. Como é que está esse jogador? Já se tem uma previsão de quando ele volta? Estão reunidos agora aqui ao lado exatamente os novos dirigentes políticos do clube, com médicos, com o departamento médico. E aqui eu quero fazer um agradecimento e um reconhecimento ao Dr. Saúl Bertchevsky, que é um gremista exemplar, um gremista que raramente se vê exacerbando um sentimento de gremismo tão importante, tão dedicado, tão, vamos dizer assim, entregue ao clube como o Dr. Saúl. Então quero fazer publicamente que é um agradecimento a todos os anos de serviços prestados pelo Dr. Saúl Bertchevsky ao Grêmio. Não pôde continuar por conta basicamente de uma questão de saúde. Os dirigentes políticos que estão chegando agora são 3, é o Dr. Ciro Simone, radiologista, secretário da Saúde do Estado, um gestor de saúde, trabalha até os dias de hoje afincamente na sua clínica de radiologia. Dr. Richard, que é gastro e diretor também do Clínicas, é um médico que chefia esse setor, inclusive na Universidade Federal. E um terceiro, que é o Dr. Carlos Galia, que é ortopedista de ponta, um dos mais renomados aqui do Rio Grande do Sul, filho de ex-presidente. E esses 3 farão uma gestão de futebol absolutamente integrada a todo o processo de saúde do Grêmio. Que esta é a ideia da chegada aqui, nós estamos exatamente discutindo há pouco essa sistematização que vem no Grêmio. Então, a saúde implicará praticamente numa, talvez, revisão de processos, mas é isso que vai acontecer. Mais integração, mais articulação, mais resultados, e esse processo será gerido pelo Klaus, será gerido por esses médicos políticos, do que diz respeito à administração do clube, e também, por talvez, se tiver necessidade de mais um profissional, este pessoal vai diagnosticar a necessidade disso. Quanto a Jean-Pierre, eu vou deixar aqui para o Klaus fazer a resposta aqui. Bom, o Jean-Pierre, a gente tem ainda feito o diagnóstico, né, de algumas questões desde a chegada dele para o início da pré-temporada. No momento oportuno vai haver um posicionamento de todos nós para que realmente a gente possa dizer para vocês qual é a real condição em que o atleta se encontra e também se encontrará para retorno imediato aí para poder jogar. Mas acredito que vai ser pouco tempo pela conversa que tivemos, pelo diagnóstico que estamos fazendo, é pouco tempo, talvez no início aí, da semana que vem a gente já tem tudo montado para poder apresentar para vocês. Presidente Klaus, boa tarde. Presidente, queria lhe perguntar, ano passado o Grêmio teve uma derrota que machucou os gremistas, que foi para o Flamengo por 5-0. Naquela ocasião o Grêmio não mudou imediatamente. Essa derrota tem um peso nas mudanças, é reflexo desse momento agora de mudanças, e também em relação ao Jean-Pierre, se a volta dele, que estava prevista para agora, ele não voltando também pesa nas mudanças. Esses 2 fatores que estão incomodando os gremistas. A derrota lá de 5-0 e essa volta do Jean-Pierre que foi adiada. Aconteceu dentro de campo, aconteceu.
E se vamos combinar, se tu fizeres uma mudança levando em conta um resultado, ou uma situação de lesão, ou outras situações que eu vi aqui por conta de entrevistas, isso seria de uma fragilidade intelectual da nossa parte de gestão que não faria nenhum sentido fazer. A avaliação é muito mais ampla. A avaliação é de clube, a avaliação é global, a avaliação é geral. É as coisas que têm que acontecer em determinados momentos. E isso está acontecendo porque o Grêmio entendeu necessário refazer o seu processo de futebol, reorganizar o seu departamento de futebol. É isso. E tome o assunto que não tem absolutamente um fato determinado, mas tem exatamente uma avaliação global de todos os tempos e é a hora de fazer as mudanças. Presidente, o senhor é um mestre de gestão. Talvez os osorienses saibam disso antes da nação tricolor, né, presidente? Inclusive tu, né? Sim, senhor. É osoriense. O senhor certamente deve ter mensurado o risco de demitir um preparador físico com 10 dias de pré-temporada. Qual é o tamanho desse risco? Essa é uma pergunta. E a outra, a gente vai continuar procurando uma razão pela qual, razões pelas quais aconteceram as demissões internas. E se de fato aconteceu alguma coisa, é muito difícil segurar isso. O senhor sabe, no futebol pode ser que saia a informação. O senhor garante que não aconteceu nenhum episódio isolado, algo que tenha envolvido esses profissionais para que tenha causado essas demissões? Garanto que não foram fatos isolados, garanto que não foi pessoal e garanto também que a indiscrição faz parte do futebol, lamentavelmente. Tens toda a razão. Mas a questão do processo de preparação, tem um processo preliminar físico, que termina agora no sábado, e esta é uma situação, depois vem uma outra situação. Então aquilo que foi inicialmente programado do ponto de vista da organização da pré-temporada, tudo isso está mantido. A gente, claro que tem riscos, mas o risco aqui é minimizado, minimizado. Nós estamos muito mais na expectativa exatamente de concluir o que foi planejado com talvez algumas situações inovadoras, algumas situações novas que os próprios profissionais que vão entrar saberão fazer e saberão avaliar. Ninguém é doido, porque a vida não recomenda isso, de que tu entrar daqui para frente, monta no cavalo, sai correndo e tudo passou a valer no momento que eu comecei a galopar. Não existe isso. A vida é um processo. A vida é um processo. Então quem anda nos processos e consegue assimilá-los e aproveitar o que tem de melhor é quem vai ter sucesso. Então eu acho que nós não temos quase nenhum risco, mas vou dizer assim, podemos ter, mas não é absolutamente um risco calculado não, é um risco bem tranquilo. Bom, presidente, me recordo que depois do Campeonato Brasileiro o senhor deu uma entrevista, ou mais de uma entrevista em sequência, mas sempre com um tema recorrente que era a situação do Diego Tardelli. E naquela oportunidade o senhor também se referiu à situação do André. O Diego Tardelli já deixou o clube. O que o senhor pode dizer a respeito da situação do André? Eu aproveito também e lhe pergunto, com a iminente chegada do Vanderlei, o senhor mesmo confirmou aqui que já está avançado, o Grêmio tem uma proposta pelo Júlio César, o Júlio César permanece, qual é a avaliação a respeito desse jogador e também do André, da situação dele? Não, aquela questão do André e a questão do Tardelli foi muito mais uma questão, naquele momento eu tinha absolutamente uma indignação por conta das redes sociais, da forma como se tratava o tema. Achava indigno, achava desumano e continuo achando isso quando estas, vamos dizer assim, colocações são absolutamente afrontosas à dignidade humana. O jogador é o jogador, é um profissional, tem que estar preparado para isso. Mas as suas circunstâncias, as suas vidas, as suas famílias, seus amigos, não precisam sofrer por conta disso. Então aquilo tinha tudo a ver. E não acho razoável que um jogador venha para cá, para o clube, para sangrar. O ambiente que se forma para ele desempenhar uma atividade tem que ser um ambiente natural, bom ambiente. E naquele momento foi esta condição. E o Tardelli entendeu esse processo e acabou fazendo a rescisão de uma maneira muito tranquila para ambas as partes. O André, efetivamente, se tiver alguma situação para ele, vamos examinar. Se não tiver essa situação, evidentemente que continuará, mas é um respeito ao contrato de trabalho que está instituído, que está posto, e tem pessoas interessadas no seu concurso, ele é um jogador de grande nome no mercado, e se tiver uma oportunidade, seja bom para ele, seja bom para nós vamos avaliar. Enquanto isso, não tem, isso permanece exatamente nessa condição. A outra pergunta foi o Júlio César, também se tiver uma oportunidade para ele, sendo bom para o Grêmio, e para ele também acontece, mas não tem absolutamente nada previsto, não. Ainda sobre a situação do André, presidente, dá para descartar uma resolução da situação da mesma maneira que foi a do Tardelli? E o quanto dá para dizer que o Grêmio se alivia pela saída do Tardelli, falando financeiramente em termos de orçamento? Não,
Se alivia o salário dele, né? Se alivia o salário dele, o custo dele mensal, é só isso, né? Mas o Tardelli foi uma situação bem diferente do André, é uma situação bem diferente, porque o Tardelli várias vezes manifestou a intenção de sair. E as partes, com base nessas intenções recíprocas, acabou acontecendo, mas não tem absolutamente nada a ver em relação ao André, é uma situação bem diferente. Presidente, acho que pergunta para o senhor e para o Klaus também, a respeito até das contratações do André, do Tardelli. Do Tardelli, principalmente, foi uma contratação muito cara, né? Custou muito para o clube. Está sendo conversado internamente sobre os critérios de contratação. Se os critérios eles estão certos, serão mantidos, a forma de avaliar as contratações que passam pelo CDD, pela comissão técnica, pelo Klaus, pelo senhor também. Será revisto também essa parte das contratações para que, a gente sabe que às vezes uma contratação, né, é incógnita, mas para que se acerte mais e que dê mais resultados. Quando tu contrata, tu tem a margem de erro, mas tu não deseja a margem de erro. Vamos combinar isso, essa é a regra, né? Nós não estamos apurando isso, não, nós não estamos fazendo isso como uma situação matemática, tu vai ter certeza que tudo vai vingar, que tudo vai dar certo. Não acontece. Por exemplo, o Viseu que veio para cá, e veio com uma grande expectativa, o que aconteceu com o Viseu? Pisou. Tu tinha essa margem, tu pode até ter essa perspectiva de acontecer um acidente, mas tu não esperava que o jogador ficasse 4 meses parado. Né? Ruim para ele, ruim para nós, ruim para todos. Então essas questões de avaliar agora, o que nós diagnosticamos aqui no Grêmio com segurança absoluta? Precisaríamos de mais um goleiro, precisaríamos de 2 laterais, talvez 3, precisamos de um volante, precisamos de um meio e um atacante. E estamos atrás desses jogadores para complementar o plantel com os jogadores que já são a nossa base e aqueles jogadores que vão chegar da formação. É isso. Então, na verdade, os diagnósticos não passam por um critério de segurança de resultado, mas passam basicamente por um critério de necessidade que a gente tem para formar o elenco com qualificação. Presidente, aqui. Queria pegar a deixa para te perguntar sobre o futebol feminino. Agora houve 17 dispensas do time feminino, até teve uma repercussão muito grande com os torcedores gremistas. Eles até questionaram, acabaram estendendo uma faixa lá na Gate como uma forma de protesto. Há alguma intenção do Grêmio, algum projeto de investimento no futebol feminino para repor essas 17 dispensas? Te pergunto, tu sabe qual é o orçamento do futebol feminino do Grêmio? Do ano? São 3 milhões de reais. Tu sabe qual é o único clube que talvez tenha um CT específico para o futebol feminino no Brasil? O Grêmio. Nós alugamos o Cerâmica para isso. Claro que as dispensas são necessárias e quem virá irá complementar exatamente essa situação de necessidade do plantel. Ainda essa semana tive uma conversa muito longa com o Iura. Nós estamos aportando inclusive mais estrutura para a dinamização da administração e para a gestão do próprio futebol da base, e o Iura me garantiu que saiu, são avaliações também que se faz, e ao mesmo tempo que chegam novas. Mas o que me disse ele? Aqui falo pela boca dele e confio plenamente nele e nos seus diagnósticos. Nós vamos ter um time muito forte para disputar o brasileiro também. Então, já me dou por contente com isso, entendeu? Mas essas informações que tu não tinha, eu acho que são relevantes exatamente para mostrar a importância que o futebol feminino tem para o Grêmio.